É isso, tá joia. Então, gente, como o Ralf já adiantou, hoje nós vamos falar sobre a nova aliança. Será que é nova mesmo? Então, vamos lá, sem enrolar muito. Nas últimas semanas, a gente tem falado sobre, influenciados pelas Parashut, né, que estão falando sobre a construção do tabernáculo. A gente tem falado sobre a função do tabernáculo, né, que é que o Eterno decidiu essa forma para se relacionar com as pessoas. E entendemos também que, na verdade, o tabernáculo terrestre, ele nada mais é do que uma sombra, nada mais é do que uma cópia, vamos dizer assim, de algo que já existe no céu, já existe na eternidade. Né? E isso a gente aprendeu em vários textos, um deles está em Hebreus 1:2. E vamos rapidamente lembrar aqui, a versão João Ferreira de Almeida atualizada, capítulo 8 de Hebreus, a partir do verso 1. Ora, de que estamos dizendo? O ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Eterno fundou e não o homem. Então esse é um dos textos que a gente entende que existe um verdadeiro tabernáculo nos céus. E sobre isso a gente não dá para se estender muito, falamos muito sobre isso nas últimas reuniões. Então, se você não viu, dá uma volta lá, umas 2 semanas, 3 semanas atrás, que a nossa fala foi sobre isso. Né? Perdão. Mas é interessante que esse capítulo 8 de Hebreus, ele contém esse ensinamento profundo, né, de que o tabernáculo ele é uma sombra de algo que já existe nos céus. Mas esse mesmo capítulo, lá no final dele, tem um dos versos mais controversos e mais mal interpretados, mal lidos da teologia sistemática, né, do sistema religioso, que é o verso 13, que nós vamos ler rapidamente também, que diz assim: dizendo novo pacto, algumas traduções diz nova aliança. Então, dizendo nova aliança, ele tornou antiquado a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Então, no verso 1 e 2 fala que esse tabernáculo terreno, ele é uma cópia do eterno. E aí lá no 13 ele fala sobre a aliança, que existe uma nova aliança, havendo uma nova aliança, a antiga vai se tornar antiquada e vai desaparecer. Então, muitas pessoas usam esse versículo isolado para defender a ideia de que existe uma nova lei, existe uma nova aliança. A aliança foi feita como? Através da obediência pelos mandamentos. Então, a gente vai ter que entender melhor sobre o que seria isso mesmo que o texto está falando. Então, a gente vai tentar entender melhor o que o escritor de Hebreus estava querendo dizer aqui. E, para isso, a gente vai ler o capítulo inteiro. Ele é curto, né? Só tem os 13 versículos, então vamos à leitura. Ora, o que estamos dizendo, o ponto principal é esse: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Eterno fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse em terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi dito: olha, faze-lhe conforme o modelo que no monte se te mostrou. E agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Vamos dar uma pausa aqui. A gente leu até o verso número 6. Então aqui a gente vê que, falando sobre o sumo sacerdote, falando sobre o sumo sacerdote, que é o Messias, que ele se assentou à direita da majestade, ele estando em terra, ele nem sumo sacerdote seria. Por quê? Porque, segundo a lei, segundo a Torá, já havia aqueles que ministravam, ou seja,
era o Cohen da tribo de Levi. E o Messias, sendo da tribo de Judá, pela lei, ele não seria sumo sacerdote, não teria possibilidade, porque a tribo de Judá foi dado o governo, a realeza, a majestade, e não o sacerdócio. Então, pela lei terrena, ele não seria sumo sacerdote, não teria a possibilidade de ser sumo sacerdote. Então, esses versos aqui, eles estão falando sobre o sacerdócio do Messias, até o verso 7, até o verso 6. No 7º, ele já muda o assunto. Aí o 7º fala assim: pois, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, diz: eis que virão os dias, diz o Senhor, e que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não segundo o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele pacto, e eu para eles não atentei, diz o Eterno. Ora, se esse pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. E não ensinará a cada um ao seu concidadão, ao seu irmão, nem cada um ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. E aí a gente chega nesse verso 13, que diz: dizendo, o novo pacto, ele se tornou antiquado primeiro, e o que se torna antiquado envelhece, perto está de desaparecer. Então, o texto ele acaba de afirmar que o Eterno ele vai fazer uma nova aliança. E no último verso do capítulo ele fala que a aliança ela vai se tornar velha e desaparecerá. Então, para a gente entender isso, a gente precisa atentar um pouco para o que diz aqui o texto original. No original, esse verso 13, que fala assim, dizendo nova aliança se tornou antiquado primeiro, essa palavra aliança ou pacto, ela não existe no idioma original, aqui no que nós temos, né, de original, no caso, o grego. Não existe essa palavra aliança ali. Essa frase, ela está relacionada ao assunto que foi o início do capítulo. O texto original, essa palavra novo não existe, essa palavra aliança não existe, só existe o novo. Mas novo o quê? Né? Então, você está dizendo aqui, dizendo novo, ele tornou antiquado o primeiro, mas esse novo é o quê, se não é aliança? Então, até o verso 6, o assunto era o sacerdócio do Messias, certo? A partir do verso 7, ele começou a falar sobre aliança. E aqui, no último capítulo, no último verso, ele conclui falando novamente sobre o sacerdote, sobre o sacerdócio, dando um encerramento ao assunto que ele tinha iniciado. Então, havendo um novo sacerdócio, o antiquado se torna velho. Por que o novo sacerdócio? Porque pelo sacerdócio antigo, vamos dizer, pelo período em que havia templo, o sacerdócio era pela linhagem de Levi. Mas com um novo sacerdócio do Messias, e é sobre isso que ele está falando, então ele se torna o nosso sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então é sobre o sacerdócio do Messias aqui que está sendo dito, e não sobre a lei ou sobre a aliança ela ter se tornado antiquada. Né? E aqui fala que essa lei antiga, antiquada, que é a lei do sacerdócio, ela está prestes a desaparecer. Mas por que ele fala que está prestes a desaparecer? Né? Existe muitas evidências históricas de que o sacrifício, que é disso que ele está falando, né, do sacerdote que oferecia ali os sacrifícios da lei ritual, que ele não acabou com a destruição do templo. Então, o livro de Hebreus foi escrito a fontes que indicam 60 depois de Cristo, 70, a destruição do templo foi no ano 70. Então, há fortes indícios de que foi escrito pouco antes da destruição do templo. Mas
também há quem diga que possa ser destruído após a destruição do templo, porque existe referência à carta de Hebreus encontradas a partir do ano 90. Então, foi ali num raio de 10 anos entre antes e depois da destruição do templo. Então pode ser que essa carta tenha sido escrita após a destruição do templo. E aí a gente precisa entender que, historicamente, existem evidências de que, mesmo com a destruição do templo, os sacrifícios não cessaram. Né? E aí eu vou citar uma fonte, tem um site, está em inglês, mas é como se fosse notícias judeus portugueses, né? Portuguese Jews News, que fala assim, aqui eu vou citar ipsis literis o que está no site. Desde o tempo da destruição do templo, em 70, até o fim da revolta de Bar Kova, em 135, um dos altares do monte do templo permaneceu de pé. De acordo com algumas opiniões, os sacrifícios de Pessah, eles eram oferecidos regularmente. E, de fato, a Mishnah Eduyot, ela menciona uma tradição de que os sacrifícios poderiam ser oferecidos onde o altar estava, embora o templo não estivesse mais de pé. E do que essa Mishnah fala? Vamos citar ela também. Essa é a Mishnah Eduyot 8.6, que diz assim: Rabi Joshua diz, ouvi dizer que os sacrifícios podem ser oferecidos mesmo que não haja templo, e que os sacrifícios mais sagrados podem ser comidos mesmo que não haja cortinas, e os sacrifícios menos sagrados e os segundos dízimos mesmo que não haja muro ao redor de Jerusalém. Porque a primeira santificação santificou tanto para o próprio templo como para o templo vindouro. Então, é sobre isso que o escritor de Hebreus está falando, que talvez o templo já tenha sido destruído, mas esse novo sacerdócio, ele acaba com o primeiro no sentido de que os sacrifícios permanecem, mas por tempo limitado, logo até isso vai desaparecer. Por quê? Porque nós temos um sacrifício perfeito, né? Então, é sobre isso que esse texto está falando, né? Então, obviamente, se a Torá ela vai ser escrita em nossos corações, como o texto diz, ela jamais vai poder desaparecer. Né? Alguém pode dizer, então, que, de fato, a Torá não desapareceu, mas ela foi alterada, porque, afinal de contas, a lei ela era falha e era pesada, impossível de cumprir. Né? Mas esse texto a gente lê uma promessa linda, né? Que fala sobre essa renovação dessa aliança, e que a Torá ela vai ser escrita, a aliança vai ser renovada, e a Torá vai ser escrita nos corações de cada um, a ponto de todo mundo vai entender, todo mundo vai saber, um não vai precisar corrigir ou ensinar ao outro. Mas essa ideia, realmente essa promessa maravilhosa, o escritor de Hebreus não saiu da cabeça dele, né? Ele lê isso em algum lugar, ele tira isso de algum lugar, né? Tudo que os apóstolos tinham como escritura, toda a fonte de conhecimento que eles tinham, dos ensinamentos, todos eles, aliás, nenhum deles existia, né, naquele período. A gente já tem esse entendimento de que tudo que eles tinham era o que chamado, conhecido como Antigo Testamento, que era a Torá, os profetas e os escritos, né? E esse texto, ele dá um Ctrl+C e Ctrl+V em Jeremias 31, né, que Jeremias 31 é o único texto da Torá que fala sobre essa nova aliança. E ela diz assim, exatamente, né, ele parafraseou totalmente, mas vamos ler aqui, que é a partir do verso 31 do capítulo 31 de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Eterno, e que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Farei novo pacto com a igreja, farei um novo pacto com os católicos, farei um novo pacto com os crentes, com os espíritas. Todo respeito a todos esses irmãos, que eu sim considero irmão. Talvez você não saiba ainda, né? Tá dormente ali em você essa... Mas sim, nós consideramos que se você ama o Messias, se você sente essa atração, esse desejo de ouvir a voz de Jesus e seguir, então
99,99999% de chance de você ser uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. Pois o Messias falou que ele veio senão por essas ovelhas perdidas e que, em outro momento, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem, ouvem a voz do seu pastor e a reconhecem. Então, se você em algum momento ouviu a voz do pastor e reconheceu, é porque você é uma ovelha perdida. Então o texto fala que fará uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fixe seus pais, no dia em que os tomeis pela mão para tirar a terra do Egito. Esse meu pacto, eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, tomados como marido. Mas esse pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Eterno: porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecerei ao Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Eterno. Pois lhes perdoarei a iniquidade e não lembrarei mais de seus pecados. Olha que profundo, né? Então, logo no início aqui, ele fala que a aliança vai ser renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Onde é que estão, então, os gentios? Eles estão fora da aliança? Então, você já entendeu pelo que eu acabei de comentar que não. Os gentios, eles não estão fora da aliança. Ou essa semana, conversando com um irmão da comunidade sobre um texto que fala sobre gentios, eu falei, olha, até algum tempo atrás, ou talvez até hoje, né, o irmão judeu ortodoxo, ele olha para mim e me veja como um gentio, porque eu não tenho, né, não sou convertido ao judaísmo. Porém, eu amo e busco seguir as leis do Eterno. Isso faz de mim um gentio? Não. Isso faz de mim Israel. Eu era gentio, porém, o Eterno deixa as portas de Israel abertas para quem quiser entrar, fazer parte. E é esse o propósito que nós temos aqui na comunidade. É isso que nós estamos, é nesse caminho que nós estamos. Deixando as nações naturais, né, que a maioria seja brasileiro, tem alguns gringos, mas independente da sua nacionalidade, nós somos Israel. Então, aqui entra os gentios, né? Porque lá no verso no verso 33, ele fala, mas ele falando que, ele começa falando no 31, o novo pacto com a casa de Israel e Judá, mas no verso 33 ele fala, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Então por que ele fala casa de Israel e Judá no começo e depois ele dá uma ênfase a Israel? Porque somos Israel, somos as tribos espalhadas, né? Então, há quem responda também que esses gentios, ele, na verdade, Israel foi substituída pela Israel espiritual. Então, os gentios entram como Israel espiritual. Mas esse texto, esse raciocínio não faz sentido. Porque, seguindo a leitura, no verso 35, fala assim, assim diz Adonai, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou a lua e as estrelas tivessem seu brilho contemplado, ainda com maior esplendor durante as noites, que agita o mar e que suas ondas rujam. O seu nome é Adonai, Adonai, o Eterno dos Exércitos, Adonai de Sevaot. Somente se essas leis que regem a natureza, se elas desaparecerem, assim deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa hoje e sempre. Então, essa ideia de que Israel foi substituída pela igreja, pelos gentios, e os gentios então se torna essa Israel espiritual, o próprio texto já descarta essa possibilidade. Né? Não existe. Certo? Seguindo aqui, para a gente apressar com o tempo, o verso 32 fala que o meu pacto que eles... Joia, gente, o diretor falou no meu ouvido aqui. Seguindo a leitura aqui, no verso 32, comenta que o pacto que eles invalidaram, né? Então, essa aliança ela foi quebrada não por ela ser imperfeita, pesada demais, que não pudéssemos cumprir, né?
Assumir que o Eterno errou e que fez uma lei falha é uma heresia, porque ela admite uma falibilidade do Eterno, e ele é perfeito, né? Santo bendito seja o seu nome. Então, seria um absurdo pensar que ela foi errada e o Jesus veio para abolir essa lei que era pesada, que era... porque ele mesmo, o próprio Eterno, ele declara que a lei dele não é isso. Então, o Eterno, ele se confunde, ele erra, ele fala uma coisa aqui para depois falar outra lá, de forma alguma. Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 30, o que o próprio Eterno fala sobre a sua Torá. Verso 11 diz assim: porque este mandamento que hoje eu te ordeno não é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu e nulo trará e nulo fará ouvir para que cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar e nulo trará para nulo fazer ouvir para que o cumpramos. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Vê hoje que te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Então o próprio Eterno declara que ela não está tão longe, não está tão distante, não é tão difícil, que ela está perto. E aqui é interessante que ele fala que está no coração para cumprir. E isso me lembra o texto que nós lemos de Hebreus e o texto que nós lemos de Jeremias, que fala que ele vai escrever a lei no coração. Mas Jeremias e Hebreus é posterior a Deuteronômios. Então, em Deuteronômio está falando que a lei está no coração. E lá na frente ele fala que vai escrever no coração, mas como é isso? Vai. Ou ela está ali em Deuteronômios, ou ela está, ou ela vai ser escrita. Que contradição é essa daí, né? Então, e aí? Como é que resolve isso? Isso é simples. Quer dizer, não é tão simples. Mas um outro profeta vai nos ajudar a entender. E aí a gente vai viajar lá para Ezequiel, capítulo 36, que tem uma profecia que fala justamente sobre o coração. Também vos darei, Ezequiel 36, verso 26. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra. Ora, Deuteronômio está falando que a lei está escrita no coração. E a lei estava escrita onde mesmo? Se não em 2 tábuas de pedra? Então a lei estava escrita em pedras. Então Ezequiel correlaciona esse ensinamento dizendo que vai tirar, o Eterno vai tirar o coração de pedra e vai dar coração de carne. Então essa renovação da aliança consiste nisso, no recebimento de um novo coração. Seguindo o texto. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porém em vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardarei as minhas ordenanças, e as observeis. Aqueles estatutos, mishpatim, e ordenanças, hukim. Ou seja, mishpatim são os mandamentos que a gente entende o motivo, que existe uma explicação, que a nossa razão consegue alcançar o motivo para não fazer. Já os hukim são aqueles suprarracionais, que a gente não compreende, que a gente, né, é aquela máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, através do recebimento de um coração novo, vai ser dado o Ruach para que tenhamos com esse coração novo e com o auxílio do Ruach a Torá em nossos corações a ponto de obedecermos tanto uma categoria quanto outra categoria dos mandamentos, né? Ou seja, Ezequiel está dizendo aqui que nós vamos cumprir a Torá por inteira, né? Tanto os mandamentos que a gente compreende, como aqueles que a gente não compreende. E, Serafim, 613 mandamentos, é muita coisa. Então, o Messias, a gente já falou isso outras vezes, mas vale mencionar, o Messias, ele cumpriu toda a Torá. Sim, cumpriu toda a Torá. Ele cumpriu os 613 mandamentos? Não. Por quê? Como nós falamos, ele não era sacerdote. Então, existem mandamentos que é para sacerdote. Ele era um homem, existe um mandamento que é para mulher. Não há evidências de que ele tenha casado. Então, existem mandamentos que é para quem é casado, para quem tem filho, quem é agricultor, enfim. Então,
cada categoria, dependendo da nossa posição na sociedade, a Torá é isso, é um modo de conduta para nós vivermos em sociedade. Cada um das nossas, que possui uma posição na sociedade, ele tem uma categoria de mandamento específica para ele cumprir. Então, com a lei no nosso coração e com esse ruach, nós vamos ter a capacidade de obedecer tanto um quanto outros mandamentos. Então, isso nos ensina que essa nova aliança ela não consiste numa mudança da Torá. Ela não é uma anulação dos antigos mandamentos e substituição por novos diferentes, mas sim a maneira em que nós vamos aprender e viver e obedecer esses mandamentos que vão ser diferentes, né? Por isso a gente não pode tratar como nova aliança, mas sim como uma renovação dessa aliança antiga, né? Voltando para o texto de Jeremias 31, que diz assim: eis que os dias vêm, diz o Eterno, e que farei um pacto novo, ou uma nova aliança. A palavra usada aqui como pacto, como aliança, né, como novo pacto, nova aliança, ela é Berit Hadashah, que ela indica também novo, mas indica também renovada. Então, ela, para ser totalmente honesto com vocês, ela pode significar tanto novo quanto renovada, depende do contexto. Né? Temos textos que ela é usada como novo e temos textos como Lamentações 3, 22, que diz assim: a benignidade do Eterno jamais acaba e suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Berit, aqui. Berit não, perdão, Hadashah. Lamentações 5, verso 21. Convertei-nos a ti, ó Eterno, e seremos convertidos. Renova, Hadashah, os nossos dias, como antes. Então, nós temos uma série de textos que comprovam. Então, o contexto nos fala que essa aliança não vai ser nova. A maneira que nós vamos ser movidos por ela é que vai ser nova. Então, na verdade, não existe nada novo. O que existe é uma renovação daquilo que já nos foi dado. Por quê? Porque a Torá é perfeita, né? O conteúdo é o mesmo, a Torá. Porém, ela vai ser escrita nos nossos corações, através do recebimento desse ruach. Certo? Então, voltando para o nosso texto de Jeremias. Esse pacto será o que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Naquele período, Israel já estava dividida, né, entre os dois reinos. Você me permite, Serafim? Por favor. Mesmo que fosse novo, imagine que você tem um caso do pai compara com Israel. A esposa, ela acabou descumprindo aquele pacto, aquela aliança. A partir do momento que essa aliança, esse contrato se acaba. Mas ele não quer perder essa esposa e ele propõe um novo casamento com os mesmos termos. Mesmo assim, é como se dá o entendimento de renovação também. Mesmo usando a nova aliança em si, é um novo contrato com os mesmos termos. Isso não quer dizer que tá te dando algo novo, menosprezando de alguma forma, passou, porque se o Criador se fosse assim, o Criador não seria perfeito. Ele teria que refazer algo que ele fez. Então, aí você começa. Você, quando coloca você, não você, Serafim, mas as pessoas que pensam dessa forma, na verdade, está atribuindo a Adonai, exaltado seja o nome dele, algo imperfeito. E aí foge totalmente, aí vira outra coisa. Né? Aí vira heresia, né? Assumir a possibilidade do Eterno errar. Então ele não é Elohim, então ele não é Deus. Vamos falar o português assim. Então ele não é Deus. Se ele é capaz de errar, ele não é Deus. Certo? Então, né, não sobre nós, né? Hasve Shalom Lo Aleinu, ter esse tipo de pensamento, né? O Eterno ele é perfeito em tudo, assim como a sua Torá sagrada. Mais alguma coisa? Alguém quer complementar? Alguém quer fazer um comentário? Pessoal do chat aí, eu não estou acompanhando. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade, vamos participar. Serafim, você está falando groselha, está tudo errado. Vamos conversar, meu irmão, me ajuda a entender. Estava mastigando.
Não, é só para testar entendimento, só para reforçar. A nova aliança, ela não altera as cláusulas do contrato. Ela não muda, ela não diminui, não trata de uma abolição dos mandamentos, dos estatutos, das leis divinas, né? do governo de Deus. Mas ela capacita o homem pelo Espírito a cumprir essas leis. É como o Ralph estava falando, né? Quando a gente usa a imagem do casamento entre um homem e uma mulher, que foi exatamente a figura que o Eterno usou, né, para nos comunicar a sua vontade em relação a isso, a gente entende, compreende melhor, porque quando nós desonramos a aliança de um casamento, de um relacionamento, a gente quebra alguma cláusula, ou algumas cláusulas desse contrato, né, desse relacionamento. E ao renovar essa aliança, o mesmo homem, a mesma mulher, ele não trata de um novo casamento com novas regras, mas as primeiras regras precisam ser restauradas. Não a partir de quando... O casamento não restaura a partir de quando essas regras foram quebradas, mas ele precisa ser restaurado lá no início, quando as regras éticas, né, firmadas pelo amor puro e sincero, foram estabelecidas. Então, na verdade, a gente restaura ao princípio de tudo, e não muda as regras do jogo. Não é como se alguém tivesse pecado no relacionamento matrimonial e agora, depois de um tempo separado, volta e fala, não, tá legal continuar fazendo o motivo pelo qual a gente se separou, né? Não tá certo isso. A gente volta ao início do relacionamento, com pureza, com santidade, com amor, né? Então, a gente restaura ao início, restaura para que, a partir desse momento, a gente possa cumprir com aquilo que foi tratado. É isso ou não, Serafim? Amém. Amém, então, perfeito. Isso casa muito bem com o texto que me veio à mente agora, de Apocalipse 4:5, que diz assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que acontece quando abandona o primeiro amor? Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-se e volta às práticas, ou seja, você abandonou o primeiro amor, então lembra de onde você caiu, lembra de onde você perdeu esse primeiro amor. E faz o quê? Finge que não aconteceu nada e segue o bonde? Não. Se arrepende e volta lá onde você perdeu. E aí você volta às primeiras práticas. Você volta às primeiras a conduta da aliança firmada inicialmente. Muito bom, obrigado, irmão. Muito bom mesmo. Então, dando sequência aqui, vou tentar fazer mais corrido, porque, Ralf, você falou que o tempo tá bom, mas tem muita coisa que ainda para falar. Então, voltando aqui para o texto de Jeremias, que nós lemos ele inteiro, nós lemos o texto de Jeremias 31, alguns versos, né, de 31 até o 37, se eu não me engano, e a gente está vendo aqui, verso a verso, tentando entender o que é essa nova aliança, né. E aqui o verso 33, mas isso é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. E né, como eu comentei, né, Israel já estava dividida entre as 10 tribos, que são o reino do norte, e o reino do sul, que era Judá e Benjamim. Essa divisão, por isso que nesse verso ele cita Israel. No começo do verso, aliás, no 31, ele cita Judá e Israel, mas agora ele cita só Israel, porque ela já estava dividida. Por que ele dá ênfase, então, a uma das casas, né? E aí tem a resposta, né? Porque onde estariam os gentios? Estariam inseridas nessa casa de Israel. Ah, mas Serafim, isso tem texto bíblico? Temos. Novamente, vamos lá para o nosso gabarito, que é Ezequiel 47, que fala assim, vós a repartireis por herança, por sorte, entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós, e que têm gerado filhos na vossa comunidade. Assim vós os terei como naturais entre os israelitas. Portanto, terão herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habitar, ali lhe darei a sua parte na herança. Palavra de Adonai, o soberano Elohim. Então, os estrangeiros e os naturais,
ou os não naturais, os não sanguíneos, né, eles que habitam entre os israelitas, né, eles conquistam o título, o mesmo direito. Mas basta habitar? Não. Né, e aí a gente volta para Números 15, que fala quanto à Assembleia, haverá o mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Estatuto perpétuo para vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Eterno. Uma mesma lei e uma mesma ordenança haverá. Ou seja, não basta fazer parte. Tem que seguir a mesma lei e a mesma ordenança. Esse é o critério para fazer parte de Israel. Então, assim como na saída do Egito, uma multidão de povos de outras nações fizeram parte, começaram a fazer parte de Israel, assim também na renovação da aliança. Né? Uma multidão de pessoas tem o direito e a possibilidade, a oportunidade de fazer parte de Israel. E isso nós temos um ensino mais esclarecedor no texto de Romanos. Eu tento trazer bastante referências bíblicas para que as pessoas entendam que nós não estamos trazendo uma teologia nova, nós não estamos trazendo um ensinamento novo, uma doutrina. Pelo contrário, nós estamos tentando justamente voltar às veredas antigas, voltar às raízes antigas, entender como os nossos verdadeiros pais na fé, né, que são as pessoas, os profetas, né, os patriarcas, como eles andavam, né, e como os discípulos do Messias também andavam. Então a gente tenta resgatar isso. Então Romanos 11, verso 11, é uma passagem bem famosa também. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? Isso falando dos judeus. De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, à inveja. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Pois se a vós, mas é a vós, gentios, a quem falo. E porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso citar a emulação os da vossa raça, os da minha raça, perdão, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual seria a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, alguns ramos foram quebrados e foram enxertados a oliveira brava, o sambujeiro, mas essa oliveira brava, ela se alimenta da mesma raiz, da mesma seiva. Então, você que foi enxertado, não se glorie contra os ramos naturais, porque não é tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirão então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade, eles foram quebrados. Pela sua falta de fé, eles foram removidos, né? E pela tua fé, você está firme. Mas não te sorbebeça, mas teme. Porque se o Eterno não poupou os ramos naturais, não poupará a ti também. Então o verso termina com uma ameaça. Ele fala, realmente você, pela falta de fé, pela falta de credulidade, alguns ramos foram quebrados e você foi enxertado no lugar. Bendito seja o Criador por isso. Mas não fica se achando sobre eles, achando que você tem a maior revelação, que você tem a maior liberdade, que você entendeu a plenitude da coisa. Por quê? Porque todos se alimentam da mesma raiz. Então, se nem os naturais foram poupados, imagina você. Então anda na linha, sujeito. Então, é isso que o texto está nos dizendo. E aí, a nossa leitura de Jeremias, voltando lá, ela no verso 34 fala, pois lhe perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Né? Perdoar a iniquidade, né? Se o Eterno ao dizer que faria uma aliança renovada, e através dela seríamos perdoados pelo pecado, e que o Mashiach, consumador e mediador dessa aliança, o que ele fala sobre essa renovação, sobre essa remissão de pecados? Né? Então, se estamos falando aqui que a iniquidade, que o pecado vai ser perdoado, e essa aliança renovada, ela é, na verdade, uma maneira do Mashiach se relacionar conosco, então como ele mesmo, o que ele mesmo fala sobre perdão de pecados. Aí nós vamos para Mateus 26, 28. Por isso,
Pois isso é o sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Marcos 14, 24. Então lhes revelou, isso é o sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Então o Messias está falando aqui sobre sangue derramado, sangue da aliança e remissão de pecados. Né? Então ele está ensinando aqui sobre o poder que o sacrifício tem para a remissão de pecados e para benefício de muitos, não de todos. Ah, Jesus morreu por todos. Não, morreu por muitos. Para o sacrifício dele ter efeito, é necessário reconhecer o nosso pecado, abandonar o nosso pecado e orar pedindo para que o seu sacrifício tenha efeito sobre os nossos pecados. Isso significa que não basta acreditar, não basta ter ciência que ele morreu. É preciso, de fato, fazer parte da aliança para que esse sacrifício tenha efeito. Então, essa aliança renovada ela não quer dizer algo novo, né? Como já concluímos aqui. Mas restauração de algo que foi estabelecido há muito tempo. E como algo que foi estabelecido há muito tempo, nós conseguimos rastrear até o Egito, até a saída do Egito, pelo menos, essa questão do sangue sendo derramado pelo perdão de pecados. Em Êxodo 24, Moisés, versículo 8, Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e proclamou, este é o sangue da aliança de Adonai, que Adonai fez convosco por meio de todos esses mandamentos. Então, por que sangue? Por que é necessário sangue? Porque a vida da carne está no sangue. E esse sangue eu tenho dado a vós para cumprirdes o ritual de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esse texto está em Levíticos 11. Então, por isso que é necessário o sangue, porque o sangue contém vida, e é necessário o sangue, pois é através dele que é feito expiação pela vida. Então, nós temos Moisés aqui ensinando sobre o sangue da aliança, que Adonai fez com o povo por meio dos mandamentos. Então, essa aliança está condicionada aos mandamentos. E é por isso que o Messias, ele fala lá em Lucas 22, 20, porque remissão de pecados, essa é a aliança renovada no meu sangue. Porque remissão de pecados só existe com derramamento de sangue. Então, isso nos faz compreender, porque no verso 34 aqui, o profeta, ele diz, né, pois lhes perdoarei a iniquidade e não lembrarei mais de seus pecados, porque o Messias, ele pagou esse preço com seu próprio sangue, fazendo um único e suficiente sacrifício, para que, através desse sacrifício, a gente tenha acesso a essa aliança renovada e possamos trazer sobre nós os benefícios desse sangue que foi derramado, pedindo para que esse sangue tenha efeito sobre os nossos pecados. E é isso que eu oro por cada um que está vendo essa mensagem, que vai ver depois, que o Eterno, através do seu Ruach, traga um espírito, um novo coração para você, e que o Espírito possa te convencer dos seus pecados, possa nos convencer dos nossos pecados, e que o sangue do Cordeiro tenha efeito sobre eles, e que possamos ser feitos novas criaturas participantes dessa nova aliança. Era isso que eu queria trazer, agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade, shalom, shalom. Tá. Pessoal no chat, vamos ver. Tem perguntas no chat? O Ralf precisou dar uma saída, gente. Então, vamos dar um alô para quem chegou aqui. Paulo Gomes, Shabbat Shalom, Andressa, nosso irmão, eu nunca lembro o nome, irmão, me perdoa. Me perdoa, sou péssimo de nome. Aí não tem o nome aqui, aí eu fico perdidinho. O Douglas, Ana Lu, que está aqui com a gente, Ivanilde, Shabbat Shalom, o Ariel, nosso irmão Ariel, Alete, Silmara, o Wilton, que está aqui também no Meet com a gente, a Adriana, que participou, Todá pela participação, Alimento de Verdade, imagino que seja o Filipinho, apareceu por aí, Shabbat Shalom. Meu nome é Filipinho. Você, depois de 5 anos, eu consegui decorar o Felipe. Mas não é fácil para mim não, tá? É difícil.
Eu tenho essa dificuldade. Então é isso, gente. Tendo pergunta, tendo comentários, faça aí no chat, se você vai vendo depois, quiser deixar comentário. Eu li bastante texto, sim, eu li bastante texto, e o texto e o tempo é corrido. Então, se quiser um resumo de tudo que foi falado aqui, pode solicitar que a gente envia também, que eu tenho a colinha aqui bem completa. Pronto aí, Ralphs? Perfeito, meu irmão. Muito obrigado, viu, Serafim? Várias pontuações que você fez aí é importantíssima. E é engraçado que depois que você consegue ver a escritura dessa forma, dificilmente você lembra daquilo, da forma que você olhava antes e você não sabe. É como se você fizesse um xadrez 4D, inventando uma nova coisa, sabe? E meio que depois que entra na Teshuvá, depois que o Messias desperta você para retornar para Israel, para Torá e tudo mais, isso é tão óbvio, né? A gente não consegue entender como as pessoas fazem uma lambança no sentido de, agora é o novo povo. O Criador, ele esqueceu todas as suas promessas, ele tem promessa adoidado, né? Desde Abraão e tudo mais, e agora eu vou inventar uma nova esposa, vamos falar assim, né? Enfim. Uhum. Mas é muito bom, Serafim. Então a gente complica um negócio que é simples, né? Exato. Porque o problema é esse, assim, as pessoas, na minha interpretação, na minha opinião, no meu pensamento, cara, desculpa, mas a Bíblia não está nem aí para sua opinião, para sua interpretação, a palavra do Eterno não está nem aí. A Bíblia está escrita porque é um documento, é preto no branco. Então, a gente tenta interpretar e fazer coisas lá, quando na verdade não está passível a isso. Não tem um versículo lá que fala, olha, lê isso aqui e vê aí como que... Não, na verdade, tem muitas vezes escrito, quem lê, entenda. Quem tem sabedoria, entenda. Quem tem conhecimento, entenda. Ou seja, é literal, está escrito ali, é literal, é simples, se está escrito A mais B, é A mais B, não tenta fazer uma equação de terceiro, não, segue o simples.